Você é graduando, está na universidade e quer fazer iniciação científica? Você sabe o que é uma iniciação científica? Esse vídeo eu separei tópicos bem específicos para você entender mais sobre esse tema. Prazer, meu nome é Gabriel. Olha, eu já fiz iniciação científica na universidade. Fiz iniciação científica na área da engenharia, no meu curso, Engenharia de Sistemas. Eu quero te falar, esses tópicos foram baseados em experiências que eu tive e com certeza pode te ajudar no seu projeto de iniciação científica. Primeira coisa, iniciação científica é o primeiro passo para você que gosta de pesquisa e quer seguir a área de pesquisa na universidade. Eu não falo nem que gosta, porque você é primeiro contato, geralmente, com a pesquisa. Então, você tem a experiência de iniciação científica para até mesmo saber se você tem interesse em seguir a área acadêmica, ou seja, continuar estudando aí dentro da universidade. E a iniciação científica é a melhor oportunidade para isso. Separei 5 tópicos do que fazer em iniciação científica e 3 tópicos do que não fazer, de hipótese alguma, em iniciação científica, com a sua iniciação científica. E no final eu separei um tópico especial, que é o tópico que vai acelerar o seu processo de pesquisa e vai te ajudar muito. Primeiro, o que fazer na iniciação científica? Eu separei 5 tópicos. O primeiro tópico é buscar um orientador relacionado à sua área. O orientador é o professor da graduação. Então, aquele professor que você já teve aula, ou então que você vai ter aula ainda. E para isso, você precisa, sim, ter um sentimento ali, né? Ter um senso de networking, de buscar esse professor. Porque os professores, eles estão na universidade como um todo, cada um está envolvido com a sua área de pesquisa, principalmente universidades federais e estaduais, mas as universidades privadas também, cada professor tem sua especialidade, sua área de atuação. Então, o que você deve buscar é a sua área que você tem interesse em fazer pesquisa, olhar na universidade, buscar laboratórios que os professores fazem suas pesquisas, ou então os gabinetes dos professores, então entender, olha, eu gosto da área, por exemplo, de otimização de sistemas, então eu vou buscar os professores dessa área do laboratório X, e aí você vai atrás desses professores e fala que se você tem interesse em fazer pesquisa. Então o professor, ele é fundamental, buscar um professor orientado com aquilo que você tem interesse. E para isso, as oportunidades, elas podem aparecer para você e você escolher, mas na maioria das vezes você tem que ir atrás e buscar essa oportunidade. Então, os professores, eles têm acesso às formas de ganhar, inclusive, remuneração com iniciação científica, as bolsas, né, de financiamento de iniciação científica. Você pode sim buscar esse professor e perguntar: professor, tem alguma pesquisa disponível, algum edital disponível para que eu possa ser um bolsista remunerado, né, ser um pesquisador remunerado como graduando? Sim. Então ele vai te inscrever lá no projeto e vai te falar o que você precisa fazer, o passo a passo das documentações. Você não tem oportunidade como iniciação científica remunerada? Tudo bem. Então o professor vai te aceitar, né? Ou ele vai ter alguma oportunidade para você ser voluntário. Então você tem que buscar ter essa proatividade. A minha iniciação científica mesmo, eu comecei como voluntário e depois eu consegui um projeto, uma bolsa para ganhar dinheiro com a iniciação científica, né? Uma remuneração padrão das bolsas de iniciação científica. Então eu ganhei. E aí, geralmente esse projeto dura um ano, né? Então eu comecei um pouco antes como voluntário, depois de uns 4 meses eu consegui a bolsa e o professor que me orientou nesse sentido. Então buscar um orientador, buscar um professor que vai estar relacionado com a sua área, está também, né, na área de pesquisa dele, para ele vai ser ótimo. Então você vai aliar seu interesse com o interesse dele de pesquisa também e vocês vão caminhar juntos nesse desenvolvimento desse projeto. O segundo tópico que eu trouxe aqui é sobre visitar empresas em campo. Então, se você tem um projeto de iniciação científica, independente da sua área, é muito importante visitar também áreas em campo. Eu acho que eu tive essa experiência uma vez, eu visitei, né, o meu projeto é relacionado à questão aeronáutica, né, de otimização de sistemas aeronáuticos e manutenção de aviões mesmo. Então, eu tive a oportunidade de visitar um hangar, né, de manutenção aqui na região de Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. Eu visitei o hangar na época
para fazer uma visita técnica e entender mais sobre o processo, para depois conseguir aplicar isso no meu projeto de pesquisa. Então, visitar empresas, e não só empresas, mas instituições, lugares que você realmente estão relacionados à sua pesquisa, conversar com as pessoas que atuam, né, na área que você quer resolver o problema ou melhorar, é importante, tá? Para que sua pesquisa tenha mais valor no sentido pessoal mesmo, você entender de fato como que é a realidade do processo e que a sua pesquisa de fato consiga resolver o problema de forma mais prática, né? E não seja apenas um faz de conta, né? E sim, isso traz um desenvolvimento muito mais rápido da sua pesquisa e de maturidade de desenvolvimento acadêmico também. Então, sim, visitar empresas e lugares em campo é importante, tá? E isso eu falo principalmente para alunos que fazem cursos de tecnologia, engenharia, que muitas vezes fica dentro ali no computador interno. Isso pode trazer, né, um sentimento de eu estou aqui, mas a realidade não está conectada com o meu projeto. Para isso, você tem que visitar em campo, né, e conversar com as pessoas. Terceiro tópico do que fazer na sua iniciação científica é ser proativo. Isso vale para qualquer coisa dentro da universidade, principalmente para a iniciação científica, porque ser proativo é o que vai te fazer buscar mais conhecimento, vai te fazer buscar mais contatos, vai te fazer conhecer novos laboratórios, conhecer novas pessoas, fazer até mesmo networking para futuras oportunidades. Uma coisa que você pode agregar para outros laboratórios em termos de habilidade e vice-versa. Então, sim, ser proativo, buscar o professor desde o início, conversar, isso é fundamental. E o professor, ele vai te acompanhar, mas o que vale é a sua proatividade e mostrar o projeto sendo desenvolvido. Claro que isso é importante, né, o acompanhamento, porque a iniciação científica é justamente para você aprender a pesquisa, aprender o processo de pesquisa, entendimento de pesquisa, mas, de novo, a sua proatividade ela é fundamental. Principalmente hoje, com tanto de ferramenta, tanto de conhecimento, acesso à informação que a gente tem ainda mais capacidade de ser proativos. Então, a gente tem mais ferramentas, mais opções de ser proativos e isso parte da pessoa, né? A pessoa deve buscar isso. Então, ser proativo é, com certeza, algo que você deve fazer na sua iniciação científica. Inclusive, tá? Para visitar em campo, igual eu te falei no tópico 2 aqui, do que fazer. Porque ser proativo vai te fazer, eu quero visitar essa empresa, então quem que eu vou ter que contactar? Quem que eu vou ter que chamar? Onde que eu consigo alguém que já trabalha lá, que possa me ajudar nesse sentido? A questão do meu projeto de pesquisa está relacionada a esse outro professor. Será que ele pode contribuir de alguma forma? Deixa eu contactar ele. Eu posso fazer reunião com outras empresas? Então, sim, tá? Isso tudo é relacionado à sua proatividade e isso, no final, depende de você mesmo. O quarto tópico do que fazer na sua iniciação científica é entender sobre a metodologia de pesquisa. Esse talvez seja o principal objetivo da iniciação científica, ou seja, você saber como funciona a pesquisa acadêmica, como que a universidade produz conhecimento, e é através da pesquisa, ou seja, do passo a passo desenvolvido, né, na pesquisa, desde o entendimento do problema, formulação de um modelo ali de resolução desse problema, depois entendimento dos resultados, análise dos resultados, e então conclusão final. Então, basicamente, esse é o passo a passo, né, que eu falei aqui, um passo a passo básico da pesquisa, mas que pode sim ser aprofundado em cada tópico. Então, a parte de fato do entendimento do problema, de pesquisar artigos, outras pessoas que resolveram esse problema, depois construir um modelo, desse modelo passar para análise das soluções e então fazer a conclusão final, ver o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, o que é mais difícil, o que depende de mais gasto, enfim, os prós e contras do projeto. Então você produziu conhecimento na universidade baseado em outros conhecimentos e baseado também nas suas conclusões. Então tudo isso é o que a gente chama de entendimento da metodologia de pesquisa. E isso é de fato o que os acadêmicos fazem na universidade, principalmente, né? Então eles desenvolvem pesquisas. Se você gosta dessa área, se tiver interesse, você vai continuar a sua pesquisa e pode inclusive levar mestrado, doutorado, pode trazer outras ideias de outras pesquisas também. E aí você vai se especializando, vai se tornando cada vez mais, produzindo cada vez mais conhecimento. Um outro tópico sobre o que fazer é conversar com outros pesquisadores. Sim, outros estudantes de graduação vão estar fazendo pesquisas também no seu laboratório ou em outros laboratórios, né? Na sua área ou em outras áreas também. Conversar com essas pessoas é importante, porque vão ter pesquisadores mais experientes, pesquisadores mais jovens, e isso tudo vai
vai fazer seu backup, né, de conhecimento, sua produção de conhecimento tem ainda mais valor, né? Porque as pessoas já passaram, a maioria já passou pela experiência que você vai passar, que é a metodologia de pesquisa, o entendimento da pesquisa, a produção de conhecimento. Então, conversar com essas pessoas pode te ajudar muito, principalmente recomendação de ferramentas, mostrar algumas dicas de como que escreve o texto, quais ferramentas também utilizar para maior facilidade de publicação de artigo, para a questão também de ideias de conferência, como que eu vou apresentar uma conferência se eu tiver interesse depois, como que eu vou seguir com esse projeto para o mestrado, doutorado, quem que pode me orientar futuramente, enfim. Qual universidade também eu posso seguir nessa pesquisa com mais clareza, que tem mais estrutura. Então tudo isso é relacionado também a essas conversas com outros pesquisadores. E isso é muito importante, faz parte também de uma habilidade, que não é uma habilidade técnica, né? Mas é uma habilidade de comunicação que você pode também desenvolver ali em paralelo com sua pesquisa científica. Então, isso é uma habilidade e é algo que eu recomendo, que sim, deve ser feito na sua iniciação científica. Lembrando que a iniciação científica você não vai estar fazendo só ela, né? Você vai ter outras atividades. Então, conciliar tudo isso pode ser um pouco difícil, né, em termos de tempo mesmo, mas se você conseguir se organizar e conseguir ver a importância disso tudo que eu estou falando, você vai conseguir aproveitar cada momento que você tiver ali para praticar esses pontos que eu mencionei aqui. Vou te falar 3 tópicos do que não fazer na iniciação científica e depois eu vou te falar aquele bônus que eu te falei, que é o que vai acelerar seu processo de pesquisa, vai te tornar um pesquisador ainda mais capaz. Antes, eu preciso te contar sobre um conjunto de aulas super especial que eu montei, que é uma espécie de curso com aulas bônus, aulas inteiras e um conteúdo super completo sobre todas as oportunidades que a universidade pode te oferecer, que você pode aproveitar se você souber quais são as oportunidades. O que acontece é que a universidade produz muitas oportunidades e muitas delas não chegam até a gente porque a gente não tem conhecimento e às vezes a gente demora a aprender quais são essas oportunidades e a graduação já vai para o fim. Então é importante e quanto mais rápido você aprender, melhor essas oportunidades e saber delas. E aí eu montei justamente esse conjunto de aulas que eu falo sobre iniciação científica, sobre intercâmbio, sobre equipes de competição, centros acadêmicos, empresa júnior, eventos na universidade, monitoria, estágio, emprego, tudo isso relacionado à universidade. E se você souber o quanto antes, mais rápido você vai aproveitar as oportunidades que serão a sua escolha, né? E aí você vai poder escolher quais delas fazem mais sentido para você. E para você que tem interesse nesse tipo de conhecimento, tem um link aqui na descrição, vai lá, faça pré-matrícula que eu entrarei em contato. Agora sim, vou te falar o que não fazer na iniciação científica. O que não fazer, primeiro, reinventar a roda. Gente, você não precisa reinventar a roda, ou seja, não precisa criar algo totalmente novo. A iniciação científica não é isso. A iniciação científica é produzir conhecimento a partir de conhecimento e de novas conclusões e novas ferramentas. Então, sim, não é reinventar a roda. Reinventar a roda, a gente às vezes tem uma ideia que produzir conhecimento tem que ser algo totalmente novo, inovador, 100% desconexo com outros conhecimentos já produzidos. Não é isso, tá? A pesquisa ocorre no mundo inteiro. Então, os pesquisadores muito provavelmente vão pesquisar sobre o mesmo tema que você também, e você simplesmente vai utilizar conhecimento de outras pessoas, de outros pesquisadores que já fizeram pesquisas, e vai agregar mais nesse conhecimento. Então, conhecimento de iniciação científica é muito de agregar conhecimento aos problemas, né, que já são pesquisados. Também não fazer sistemas altamente complexos, ou seja, você não precisa pensar em ideias mirabolantes que vão ser muito complexas para o seu desenvolvimento. Então, um problema, a gente tem que pensar num problema mais específico e a partir disso resolvê-lo. Não pensar em vários problemas que a gente tem que resolver tudo ao mesmo tempo, não é isso. Pensar dessa forma complexa pode dificultar e vai dificultar muito a sua pesquisa, porque você vai perder a orientação, vai perder a direção e vai fazer com que sua pesquisa até empobreça em termos de conteúdo, porque você não vai conseguir resolver tudo. Isso vai trazer menos especificidade para a sua pesquisa, o que não é legal. Então, não pensar em sistemas complexos para resolver grandes coisas, e sim pensar em coisas menores, né, problemas mais específicos. E a terceira coisa que não pode se fazer em uma iniciação científica é ficar apenas em casa. Isso pode te prejudicar muito, tá? Principalmente quando se trata de projetos que
envolve laboratórios, envolve outros professores, envolve uma pesquisa em campo. Tudo isso é muito importante, você não ficar apenas em casa. Eu sei que às vezes a facilidade do computador pode sim facilitar muito o projeto, mas isso pode sim ser algo negativo para você. Então, eu falo em questão de ir na universidade, estar nos laboratórios, fazer as pesquisas também na universidade, porque a universidade é um ambiente que vai te proporcionar mais ferramentas e mais contato com outras pessoas. Então, sim, a pesquisa pode sim ser desenvolvida além da sua casa, né? É importante conversar com outras pessoas, principalmente. Por isso que eu falo, às vezes sair de casa seja uma melhor opção para isso. Bem, gente, esses foram os tópicos, o que fazer e o que não fazer. Agora eu quero te contar sobre algo especial que eu acredito e acho que a tendência é aumentar cada vez mais, que é o bônus que eu quero te passar, para a sua pesquisa ser ainda mais profissional, ser ainda mais rápida, ser ainda mais proveitosa. Acredito que hoje, né, vejo que tem muitas ferramentas de inteligência artificial, inclusive para pesquisas acadêmicas. Então, leituras de artigo, entendimento com mais especificidade, quais são os conhecimentos produzidos, com mais ideias que podem trazer para a sua solução, com mais ferramentas, inclusive de construir algoritmos para adaptar depois e você conseguir construir, né, uma solução mais poderosa, mais forte ali para o seu problema. E tudo isso, gente, você como pesquisador aliado a essas ferramentas, de novo, você aliado a essas ferramentas e não apenas as ferramentas, você se torna um profissional, um acadêmico de pesquisa ainda mais produtivo. Então, sim, é importante utilizar ferramentas de inteligência artificial, na minha opinião, para tornar a sua pesquisa ainda mais rápida. Você, com a ferramenta, pode sim ser uma pessoa mais produtiva e que vai agregar ainda mais valor na sua pesquisa, com mais informações, com uma conversa também com o seu professor, com o orientador, com sua professora orientadora, com seu laboratório, outros pesquisadores. Tudo isso pode sim facilitar muito o seu projeto. E, de novo, você com a ferramenta, para que também não seja algo generalista, você precisa trazer o conhecimento que a ferramenta, que a inteligência artificial precisa entender também qual que é a sua pesquisa, e você conversando com ela, entendendo, né, o que cada uma pode agregar ali, você consegue produzir um projeto de pesquisa ainda mais formal, ainda mais profissional em termos de valor, né, ainda mais produtivo. Mas, de novo, você com a ferramenta. Então, isso eu acredito muito, a tendência é que isso seja ainda mais utilizado nos próximos anos, na minha opinião, principalmente nos jovens que vêm agora com mais entendimento do que é uma inteligência artificial, mais conhecimento de construção de prompts. Isso tudo facilita bastante. Gente, um grande abraço para vocês. Se você quer aprender mais sobre oportunidades da universidade, o link está aqui embaixo. Novamente, pode ir lá na descrição, faz a sua pré-matrícula que eu entrarei em contato. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo vídeo.